A mudança da afinação mundial de 432 Hz para 440 Hz e as consequências para o corpo humano. Você já se perguntou por que a música que ouvimos hoje soa do jeito que soa? Já ouviu falar sobre a diferença entre a afinação de 432 Hz e 440 Hz? Parece um detalhe técnico, mas tem gente que acredita que essa mudança na afinação, que ocorreu no século XX, afeta mais do que apenas a música, e ela teria um impacto direto no nosso corpo, na nossa mente e até na nossa alma. E olha que isso não é papo de teoria da conspiração barata. Vamos explorar juntos essa história, conectando até com um episódio bem conhecido da Bíblia, quando Davi tocava a harpa para acalmar o rei Saul. A gente vai entender o que está por trás dessas frequências e se realmente existe alguma relação entre essas mudanças e o equilíbrio do nosso corpo. E tem mais, em como a música pode influenciar nossas emoções e até expurgar energias negativas, e exatamente como Davi fazia na corte de Saul. Vamos começar com uma rápida viagem no tempo. Antes da Segunda Guerra Mundial, a afinação padrão da maioria dos instrumentos era a frequência de 432 Hz. Essa afinação era usada por muitos músicos e compositores ao longo dos séculos. Porém, em 1939, a história mudou, a afinação foi oficialmente ajustada para 440 Hz. Essa decisão foi amplamente promovida, mas gerou controvérsia desde então. Mas por quê? O que faz esses 8 Hz de diferença serem tão importantes? Para muitos estudiosos, terapeutas e até mesmo músicos, a afinação em 432 Hz é considerada a frequência natural do universo. Ela seria mais harmoniosa, promovendo um equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Alguns chegam a afirmar que a afinação em 432 Hz está em ressonância com a natureza, o que traria efeitos positivos, como maior clareza mental, redução de estresse e uma sensação de bem-estar geral. Em contrapartida, a afinação em 440 Hz, a que se tornou o padrão mundial, é vista por alguns como uma frequência que gera um leve desconforto e desequilíbrio. Existe uma teoria, e bastante polêmica, que diz que essa mudança foi promovida intencionalmente para deixar as pessoas em um estado de tensão, o que poderia facilitar o controle psicológico em massa. Mas será que isso é verdade? A chave para entender essa questão está na ressonância. Nosso corpo é extremamente sensível a frequências sonoras. Você já reparou que alguns sons te deixam mais relaxado e outros mais agitado? Isso tem a ver com como essas ondas vibram e interagem com as nossas células. E aí entra o poder oculto das frequências. Segundo defensores da afinação em 432 Hz, ela cria uma ressonância mais equilibrada com os sistemas naturais do corpo, como se estivesse afinando a gente com o universo. Agora, vamos dar um salto para a história de Davi e Saul. Esse relato bíblico, encontrado no livro de 1 Samuel, é um exemplo clássico de como a música, quando usada com a intenção certa, pode influenciar estados emocionais e espirituais. Saul, que era rei de Israel, estava sendo atormentado por um espírito maligno e só encontrava alívio quando Davi tocava sua harpa. E o que isso tem a ver com frequências? Imagine que, ao tocar sua harpa, Davi estivesse usando uma afinação que ressoava de forma tão pura que conseguia expulsar o que havia de negativo em Saul. Não sabemos exatamente a afinação usada por Davi, mas muitos estudiosos sugerem que instrumentos antigos, como a harpa, poderiam estar afinados em frequências naturais, próximas dos 432 Hz, o que, supostamente, teria uma capacidade quase terapêutica. Hoje, vemos um retorno do interesse pelas frequências naturais. Existem playlists inteiras no YouTube dedicadas a músicas em 432 Hz, com promessas de cura emocional, meditação profunda e relaxamento. Mas como saber se isso realmente funciona? A resposta é: sinta por você mesmo. Muitas pessoas relatam que se sentem mais tranquilas e equilibradas ao ouvir músicas nessa frequência, como se fosse uma sintonia fina que ajusta algo dentro delas. E se a afinação em 440 Hz realmente gera desequilíbrio? Não é que ela seja ruim, mas alguns acreditam que ela cria uma leve desarmonia, o que pode influenciar nosso humor e até nossa saúde. Quando estamos expostos constantemente a frequências que não estão alinhadas com o nosso próprio sistema, isso poderia resultar em estresse, ansiedade e outros desequilíbrios. Agora,
Pensa comigo, se desde tempos antigos, como na história de Davi e Saul, já se sabia do poder da música para transformar estados emocionais, por que não acreditar que a afinação certa pode fazer a diferença? Claro, não é uma questão de um milagre, mas de como o nosso corpo responde às vibrações. Cada célula, cada átomo, vibra em uma frequência específica, e quando essas frequências estão em sintonia, o resultado é harmonia. A mudança para 440 Hz foi adotada como um padrão global, mas o fato de muitas culturas antigas utilizarem outras afinações, como 432 Hz, levanta a questão: será que havia uma sabedoria perdida nessas práticas? Hoje, a ciência ainda está explorando os efeitos das frequências no corpo humano, e é fascinante pensar que algo tão básico quanto a afinação de uma nota musical pode ter implicações profundas na nossa saúde e no nosso bem-estar. Conclusão. Então, o que aprendemos hoje? A mudança de 432 Hz para 440 Hz não foi apenas uma decisão técnica, ela carrega consigo debates sobre como a música influencia nosso corpo e nossas emoções. Existe um crescente interesse em retornar às afinações naturais, que muitos acreditam estar em maior ressonância com o nosso ser. E, voltando ao exemplo de Davi e Saul, vemos que o poder da música não é uma ideia nova. Desde tempos remotos, a música é usada para curar, transformar e proteger. Se você curtiu esse conteúdo e quer explorar mais sobre como o mundo das frequências afeta nossa vida, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E claro, se você deseja experimentar a harmonia das frequências naturais, confira o link na descrição para adquirir um item que pode te ajudar a se sintonizar melhor com o universo. Até o próximo vídeo.